Tem João 17, quando Jesus ele fala assim, Pai, eu sei que você os ama como o Senhor me ama. Jesus ele fala que Deus ele nos ama da mesma forma que ele ama Jesus. Ou seja, esse é o modelo por Jesus. Tudo isso que a gente já lê, a gente tem que entender que esse amor todo está sobre nós. Eu não posso acordar de manhã achando que Deus não me ama. Eu não posso acordar de manhã achando que os meus erros vão me distanciar de Deus. Eu não posso acordar de manhã achando que... Porque isso que a gente, às vezes, como líderes, né? Às vezes a gente fala, mas rapaz, não faz isso não, porque Deus não pode não. Às vezes a gente empata o amor de Deus, né? Nas pessoas. Sei que a gente tem que pegar no pé, e eu pego mesmo. Ninguém me conhece, sabe. Mas eu digo, mas Deus ama você, velho. Deus, ele precisa... Você precisa abrir o seu coração para Deus. Você está dizendo para mim, mas fale para Deus assim, eu não consigo ver uma mulher, eu não consigo ver uma bebida, eu não consigo ver um vídeo. Eu já fico Senhor, tem que ser colocado para Deus. Deus sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca, porque Ele quer entender que você teve esse entendimento, e aí Ele vai te ajudar, né? Então, isso aí. Porque às vezes as pessoas colocam, mas eu não vou, fale para Deus, é seu pai, né? Eu tava falando até com o Júlio falou comigo hoje. Eita. Ele mandou para mim algo, né? Aí eu disse, caramba, Júlio. Se o Júlio estiver ouvindo, ele vai ouvir e depois manda a live, porque Deus está no processo com esse irmão aí, né? Então ele falou da questão da intimidade. Mas eu amo ele. Você ama? Eu amo também. Eu disse pra ele, é isso mesmo, Júlio, é a gente buscar intimidade com Deus. É buscar intimidade, porque não tem como, pô, se eu ando com uma pessoa, tem estudos que dizem que com 5 pessoas que eu ando, eu faço aquilo que elas fazem. Sim. Então, se eu leio o livro, eu estou lendo a mente de alguém, né, o que aquele alguém pensou. Então, se eu leio a Bíblia, eu estou lendo a mente de Cristo. Se eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu vou ter as atribuições de Espírito na minha vida. Então não tem como eu ter intimidade com Deus, eu ler a Bíblia, eu fazer esse tipo de coisa e ficar da mesma forma. Eu sempre falo para minha esposa, amor, adoração é feito um banho. Você vai sair limpo. Por mais que você se suje depois o dia todo, mas você pode tomar outro banho. Não vai ver uma vida suja, vai ver uma vida querendo ser limpo, querendo ser lavado. E diante disso, quantas horas por dia você ora? Perguntaram aqui. Meu Deus. Complementa aí, meu, que tu já tá falando. Isso só vem pra... Quem perguntou isso? Dudinha. Não, Ana Cláudia. Aninha. Horas por dia. Toda Ana é Aninha, né? Então... Eu tava vindo, antes de vir pra cá, eu cheguei em casa, era 2 da manhã, essa noite a gente foi pras ruas, né? Do Pelas Almas, né? Pelas Almas a gente foi pra rua e tal. Então eu tava preocupado com quanto tempo eu ia orar. Porque eu ia acordar e os meninos iam acordar comigo. E eu disse, não, mas eu oro 1h30 agora de manhã. E à tarde eu tenho pelo menos 2 horas. E quando eu fiquei feliz, quando falasse, vem de 3. Que ia dar tempo. Que ia dar tempo. Então assim, eu não tenho uma média, Felipe, você ora tal, mas assim, eu prefiro acordar no mínimo umas 3 horas antes dos meus filhos. 5 da manhã, eles acordam de 8, então quando eu vou pra igreja, eu sempre volto pra casa e ainda dá tempo. Você tem aí pelo menos umas 3 horas por dia. Pela manhã. À noite também, eu também oro à tarde, dependendo do tempo. Eu gosto. Mas uma média aí, a gente tem uma média aí. Sei lá. Não é que tem que ter um parâmetro, mas é uma entrega sua. Serve até para todo mundo entender que não tá precisando ainda andar muito. Eu tava vendo alguém contando uma ministração até sobre isso. Se eu orasse a Deus o tanto que eu faço isso. Aí o cara começou a falar de séries. A série que você ouviu, você podia ter lido a Bíblia 2 vezes. A série que você fez, você podia ter lido a Bíblia 5 vezes. Então, quanto mais oração. Então, a gente não pode dizer nunca que não tem tempo. A gente, na verdade, não administra o tempo para todas as coisas. Isso não é oração, mas principalmente em oração, falando nisso, a gente não prioriza como deveria priorizar. Então... Tem uma mulher chamada Carol Basso. Conhece ela não? Ela fala da história da igreja. Ela é casada com Ângelo Basso. Sim. Então ela fala assim, se você vai ler um livro... O Barbudão. Pra glória de Deus. Você vai assistir um filme, assista pra glória de Deus. Você vai ver um jogo, assista o jogo pra glória de Deus. Tudo que você fizer, faça pra glória de Deus. Então eu disse, caramba, é verdade. Talvez a gente, não quero ver isso não, porque isso me atrapalha, não quero ver aquilo. Talvez você possa usar isso pra alguma coisa. Eu assisti um filme, quero indicar pra vocês. Eu era adolescente, acho que, não sei se ele tem ainda. O livro se chama Rede de Mentiras. Não é de crente não, tá ligado? Rede de mentiras, né?
Mas eu aprendi, Não é pra crente mentir, não, irmão. eu aprendi evangelismo nesse filme. Caramba. Eu não sabia que eu ia aprender com esse filme. Eu assisti esse Assistiu filme porque... umas 5 vezes. Eu gostei muito. Leonardo DiCaprio fala de perseguição, fala de terrorismo. Leonardo Eu DiCaprio, gosto não é muito de crente, filme não, assim. Não é crente, não. Gostava, não assisti mais Não é filme crente, como não, esse. não. Aí já... Mas Deus usa até a mula, né, irmão? Então tem um cara chamado Konami nesse filme. Então ele é perseguido, mas de uma forma, vai, estás livre. E isso falou muito comigo. E quando eu entrei na igreja, que eu lembrei desse filme, então o Senhor me falou comigo através desse filme. Então assim, sobre o tempo com Deus, talvez 10 minutos resolvam para uma pessoa, 20. Eu tenho certeza que se a igreja ela tivesse uma disciplina de oração, todos da igreja no caso, 20 minutos por dia, a igreja era diferente, o mundo era diferente. É porque, na verdade, claro que faz a diferença o tempo, o quanto tempo você ora. Mas Deus, eu acho, eu posso estar errado, mas eu entendo assim. Inicialmente, Deus não está nem preocupado com a quantidade de tempo que você está orando. Mas se você está se dedicando a Deus todos os dias. Todos os dias, isso aí. E aí, dentro da dedicação, aí Ele vai dizer, agora me dê mais, você pode dar mais. Mas eu acho que se todos tivessem essa dedicação de todos os dias, se dedicar a orar, cara, como você falou, a atmosfera era outra. Eu lembro de 3 pessoas. Os jovens seriam outros. Isso. Eu lembro, queria deixar para os jovens, se puderem comprar livros. Eu lembro que John Wesley ele foi ler um livro de Lutero. Então, quem foi John Wesley, né? Incendiou o coração dele. Então, assim, eu li um livro também de René Terranova, também que... Tem muito, né? Top. E assim, 3 pessoas, né? Hernando Dias Lopes. Uma benção. Meu que eu estava até lendo ele ontem, que ela já leu, releu e... John Wesley e Jonathan Edwards. Esses caras, eles passavam 8 a 12 horas orando. Hernando Dias Lopes, ele vai ministrar na igreja. Ele passa 8 horas fazendo um sermão, como nosso apóstolo, né? Ele passa 8 horas fazendo um sermão e ele tem 35 anos de ministério. Então, como é que eu, com 6 anos de ministério, de igreja, de ministério não, de igreja, Sim. eu vou passar menos que isso para fazer um sermão? Como é que a gente às vezes passa 1 hora, não, já orei, já fiz demais, não, 2 horas tá bom. Parece que tem que cumprir um checklist, obrigação. Não é a intimidade de você estar ali falando, mas também ouvir. Isso. Que é ali naquele momento que Deus fala. Você sentar ali, ó. Aí muitas vezes eu pego uma cadeira, boto aqui, digo, Senhor, senta aqui do meu lado hoje que eu tô precisando falar com o Senhor. Já fiz isso várias vezes. Às vezes eu tô sentado lá parece fora. Uma loucura, mas é incrível. E, Senhor, eu preciso, às vezes eu não falo nada. Eu tava até conversando com um jovem, ele falou assim pra mim, pastorzinho, ele falou, Felipe, eu tava lendo um livro que o cara diz assim, a oração mais importante de Israel, de Ana, só fez chorar. Não falou nenhuma palavra, não foi nada eloquente. Então, às vezes, a gente tem que ficar só um tempo ali dizendo que tá ali com Deus, porque, beleza, entra no teu quarto, né, fecha a porta e ora, que teu pai em secreto vai ver. Então, às vezes a gente fica, não, vou entrar no quarto, mas às vezes nunca acessa o secreto. Nunca entra no secreto. Quando entra, lembra do bolo de chocolate que tá na geladeira, os gordinhos, né? Já os caras já pensam já que vai correr, vai jogar bola. Pensa em tudo quando tá no quarto, menos em Deus. Entra no quarto, ele tá lá, cumprindo um tempo lá. Mas não tá no secreto, que o secreto ele está dentro de nós. Nós precisamos achar Deus dentro de nós. Quem é Deus dentro de nós? O que é que Deus quer dentro de nós? Talvez a gente fique, não quero avivamento. Não, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas para quê? Para que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Para andar pelas ruas colocando a mão nas cabeças das pessoas para elas caírem? Eu quero ser cheio do Espírito Santo para dizer que eu falo em línguas, né? Eu quero... Não. Tem que ter um propósito, né? Eu estou indo para o meu quarto orar porque eu quero ter um discernimento sobre a palavra. Eu estava dizendo para Louro, eu vou dizer para vocês aqui. Às vezes o jovem faz, não, eu quero aprender a palavra de Deus. Mas eu não gostava de ler. E eu vou dizer para os jovens que se não gosta de ler, tá complicado, porque Deus, ele
gosta de escrever, né? Escrever na tábua, escrever no coração, deixar um livro. É uma escritura. Isso. Então, eu orava para aprender a ler a Bíblia. Eu era muito ruim lendo. Então eu pegava a Bíblia, me ajoelhava, eu cantava alguns louvores, orava 1 hora como na Bíblia, como na minha cabeça, durante 1 ano, para pedir a Deus aprender a ler a Bíblia. Hoje você ano. E hoje você consegue. Mas não tem nada sem plantio. Mas você, exatamente. Sem gerar. Você quis e você foi atrás. Você Logo fez quando eu entrei na igreja, o pastor falou: tudo no Evangelho a gente tem que buscar em gestacional, algo gestacional. E a gente, como jovens tem tanto tempo na vida, tanto tempo para colher ainda muitas coisas. E tem que plantar. Tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para nada. Tem que plantar. Tem um cara chamado... Incrível. Tem um pastor que ele fala assim, ó: esses jovens, eles conhecem tudo do nada e achando que conhece esse nada pode fazer tudo sozinho, mas não chega a lugar nenhum com esse nada. Então, perguntar para os jovens: você sabe usar seu celular? Tem muitos que não sabem usar o celular, a função do celular, só Instagram, né, e tal, não tem aprofundamento nem no celular. Foto, WhatsApp, acabou. Não tem aprofundamento na escola, no estágio, sei lá, em algum lugar, não tem essa profundidade de saber. Sabe tudo que o Google diz, né? Teve um jovem que eu falando sobre futebol, eu falei: olha, eu não gosto de futebol como antes, não. Mas se você quiser falar comigo sem o Google, eu lhe digo tudo, até 2000, 98, que eu me aprofundava no futebol. Sim, não joga nada, mas... Mas eu falo pra você que essa geração ela não quer se aprofundar nem nas coisas superficiais.